Você sabia que o controle da mata-competição é um dos principais fatores para o sucesso ou fracasso do seu plano de reflorestamento? Em primeiro lugar, não é novidade que no Brasil a gente enfrenta hoje em dia uma grande perda dos nossos biomas, devido a desmatamento, queimada, mau uso dessas áreas para agropecuária, pecuária de corte. E devido a isso, políticas de incentivo à recuperação e restauração dessas áreas têm sido implementadas nos últimos anos. Além das políticas de incentivo, estudos e técnicas têm sido utilizados nos últimos anos. E dentre essas técnicas, o reflorestamento é uma delas, caracterizado pelo plantio de mudas na área de interesse. Agora, onde que entra a mato-competição? O que é a mato-competição? Então vamos supor que eu tenho a minha área, uma área de pastagem, e eu quero plantar aqui P5 folhas, farinha seca, babosa branca, uma sena mutijuga e o louro pardo, né, que são 5 espécies de mata atlântica. Se eu plantar as minhas mudas nessa área aqui, sem que eu realize a limpeza do pasto presente, o que vai acontecer? As gramíneas aqui presentes, que vocês podem entender como mato, elas além de serem maiores em quantidade, em relação às minhas mudas, o sistema radicular delas também é muito maior e muito mais volumoso do que as minhas mudinhas. Na prática, o que isso significa? Que essas espécies aqui, elas têm uma capacidade de absorção de nutrientes e água do solo muito maior do que as minhas mudas, que nos primeiros meses e até mesmo nos primeiros anos de plantio, ainda tem um sistema radicular muito pequeno em relação a essas gramíneas, de modo que a capacidade delas de extrair esses mesmos recursos do solo é muito inferior, é até desleal, de modo que o crescimento e desenvolvimento delas vai ser afetado e elas podem até mesmo vir a morrer. Então quer dizer que gramínea, mato no geral, é ruim, é praga, tem que acabar? Não. Apesar dessas espécies não terem papéis ecológicos muito grandes se comparadas com uma floresta, né? Não serem responsáveis por uma grande ciclagem de nutrientes comparadas com uma floresta amazônica, não serem tão atrativas assim para a fauna no geral, elas ainda têm a contribuição delas. Porque se vocês repararem nessas áreas degradadas, não todas, né? Isso vai depender do nível de impacto. Mas nessas áreas degradadas, as primeiras espécies a se estabelecerem ali em primeiro lugar são as gramíneas. E elas já iniciam esse processo de cura do solo. Elas já contribuem para a ciclagem de nutrientes, elas já contribuem para o aporte de carbono, já contribuem para o aparecimento e manutenção dos micro-organismos que atuam no solo. Então as gramíneas elas têm as funções delas sim, até mesmo na recuperação de uma área. Mas, dependendo do seu plano e do seu objetivo, a próxima etapa vai ser o plantio de mudas, vai ser criar povoamentos e eventualmente ter uma floresta nessa área. Então, o controle da mata-competição é essencial para o sucesso do seu plano de reflorestamento. Agora, como que esse controle é feito? Hoje em dia, esse controle é feito principalmente por 2 jeitos diferentes. O primeiro é pela capina, você pega uma roçadeira costal, né, se for um controle mecanizado ou uma enxada, corta todo mundo, ou você faz a aplicação do herbicida glifosato, geralmente em área total. E qual que é a maior diferença desses dois controles? Principalmente o custo. Dependendo de como é feito o controle da mata-competição na área em que você está reflorestando, o gasto total que você vai ter só com a mata-competição, ele pode ser responsável por 50% ou até mais do gasto geral que você teve com todo o seu plano de reflorestamento. E nisso a gente inclui gasto com adubação, gasto com abertura de cova, gasto com compra e transporte dessas mudas, entre vários outros gastos e insumos que vão estar inclusos no seu projeto. Por que quando você faz esse controle com a capina e com a roçada, ele sai mais caro? Principalmente porque você necessita de mais intervenções. Recentemente eu participei de um trabalho em que ele avaliava 5 diferentes tipos de tratamentos para mata-competição numa reserva ecológica, a efetividade desses tratamentos e o gasto total que cada um deles tinha. E o gasto com controle mecânico, que era caracterizado pela roçada e a capina desse mato, toda vez que ele chegava a 35 centímetros, até o 19º mês de plantio, ele foi de aproximadamente R$6.000. E até o 3º ano de plantio foram necessárias 14 intervenções. E eu estava conversando com um professor responsável por esse plano de reflorestamento e ele disse que apesar dos 3 anos fazendo uma intervenção do mato, ainda vão ser necessárias ainda mais intervenções.
enquanto que com o uso do herbicida só foram necessárias 3 aplicações em área total, em 22 meses de plantio. Além disso, o gasto que você tem com o herbicida Roundup, mais o pulverizador costal, mais os EPIs necessários para que seja feita a aplicação do herbicida, mais o gasto que você tem com a mão de obra, ele é muito inferior ao gasto que você tem com a roçadeira costal, que não é um equipamento barato. E se você tiver mais de uma pessoa trabalhando na sua área, porque isso vai variar, né, do número de hectares que você está reflorestando, talvez seja necessária a aquisição de mais de um, talvez 2, talvez 3. Isso tudo vai elevando o custo do projeto. Eu sei que no final desse trabalho eles fizeram uma relação entre o gasto que teria com o tratamento só na roçada e o gasto que teria com o tratamento só com a aplicação do herbicida se fosse extrapolado para 50 hectares. E só na aquisição dos materiais mais a mão de obra, o gasto que haveria com o tratamento mecânico só com a roçada, em relação ao tratamento só com a aplicação do herbicida, seria 11 vezes maior do que o gasto com a aplicação do herbicida. E além da questão do custo, com o herbicida ele ser menor, a gente também observa uma maior eficiência do controle da matocompetição com esses produtos do que com a roçada. E a maior prova disso é que o número de intervenções que você precisa fazer na área é muito menor. Como eu disse, nesse projeto, essa área tinha ao todo 4 hectares. Nessa área foram feitas apenas 3 aplicações em área total e uma localizada, em moita. E depois do 22º mês de plantio já não era mais necessária a intervenção. Já não era mais necessária a aplicação do herbicida. Por quê? Porque chega um momento em que a sua muda ela já atingiu uma altura e uma copa que permite que ela sombreie a área ao redor dela. E uma vez que ela sombreia, ela dificulta o estabelecimento dessas gramíneas, porque essas espécies elas precisam de sol para se desenvolver. Então, mesmo que elas até cresçam nessa área sombreada, o desenvolvimento delas vai ser menos acelerado, vai ser menor em relação na áreas em que elas estão recebendo a incidência direta de sol. E também o sistema radicular delas já vai estar um pouquinho mais estabelecido, e elas já vão ser bem mais capazes de fazer essa absorção de água e nutrientes sem que elas precisem competir com as gramíneas. Mas o glifosato também ele não é essas mil maravilhas, né, gente? A gente está falando de um produto químico que ele pode muitas vezes causar problemas para a microbiologia do solo, dos micro-organismos aqui envolvidos. E em relação à microbiologia do solo, o glifosato ele pode ter 3 efeitos diferentes. Um positivo, que é quando o glifosato é decomposto e utilizado como substrato pelos micro-organismos aqui no solo, ou seja, aumentando a atividade enzimática ou o carbono da biomassa, ou a atividade microbiana, dependendo de qual você estiver analisando. Ele pode ser neutro, ou seja, ele entra ali no solo, faz o dele, controla a gramínea, não afeta nada, não mexe na atividade microbiana, não fede nem cheira. E o terceiro efeito, que é o efeito negativo e provavelmente o que a gente observa mais, que é ele começa a afetar a atividade microbiana, entrando muitas vezes no sítio ativo dessas enzimas e reduzindo a atividade enzimática. O que é ruim, já que as enzimas elas são responsáveis pela manutenção e ciclagem de nutrientes do solo. Mas ainda assim, a utilização do herbicida no reflorestamento ela não é constante. Você faz 3, no máximo 4 aplicações e depois chega. E uma vez que essas mudas que você plantou elas estão se estabelecendo, criando copas, aumentando a deposição de folhas, aumentando a ciclagem de nutrientes, você pode ter um aumento na atividade enzimática e nos micro-organismos presentes aqui no solo maior do que quando você tinha essa área totalmente descampada e apenas presente com gramíneas. Mas, é claro, isso é só uma hipótese. Ainda precisam ser realizados estudos para que isso seja de fato comprovado e a gente possa utilizar o herbicida glifosato com mais tranquilidade. Aí, claro, eu não estou dizendo isso aqui para você pegar e usar herbicida descontroladamente, sem a instrução e recomendação de um técnico, de um agrônomo ou de um engenheiro florestal. Não, nada disso. Aliás, um dos maiores problemas que a gente tem com herbicida e com esses produtos agrícolas no geral, é que a aquisição deles é muito fácil de ser obtida
E muitas das pessoas que usam esses produtos têm pouco ou zero conhecimento do efeito deles e também da própria aplicação, porque muitas das vezes usam um glifosato lá com uma dosagem muito maior do que seria necessário, utilizam um pulverizador que não tem um aproveitamento muito bom dessas partículas, né, dessas gotículas do produto, e acaba jogando mais, às vezes mistura o glifosato junto com diflufenicam ou outros produtos e aí acaba prejudicando mais. Não. Se você for utilizar o glifosato para reflorestamento ou qualquer outro produto agrícola, busquem sempre orientação profissional para você não fazer besteira, porque a má utilização desses produtos pode fazer muito mal ao meio ambiente. Beleza? Bom, independentemente de você fazer o controle com a enxada, com o herbicida, reflorestem, porque a gente ainda tem bastante coisa para reflorestar no Brasil. A Mata Atlântica, o Cerrado, o Pantanal, hoje em dia também tem pouca porcentagem do que era essa cobertura original. Então, antes da gente pensar em reflorestar, a gente também tem que criar a consciência de conservar o pouco que a gente ainda tem. Finalizo agora mais um vídeo gravado com muito amor e a serviço da luz. Até a próxima.